estarmos aqui. Hoje o nosso objetivo, porque toda terça-feira às 7 horas, nós temos os encontros dos grupos, com os professores, né? E hoje aqui está sendo um encontro com todas as turmas. E o objetivo do encontro, que a gente vai ter alguns encontros assim, do Pensar Contábil, voltado para o eixo 1, é falar um pouco sobre os conteúdos, porque no projeto a gente fala da execução, da aplicação, e ele é multidisciplinar. E aqui a gente vai elencar alguns temas que a gente sempre vai trazer, tirar dúvida do seu processo de estudo, tá? Essa que é a proposta. Nessa jornada, vocês estão estudando linguagem contábil, que é o pedido aí, né? A linguagem contábil, ela tem a base do pensamento que a gente chama das partidas dobradas. Partidas dobradas foi uma forma que um frei, que chama Luca Paciolo, decidiu, com os estudos que ele foi fazendo, entendendo sobre a dinâmica, a forma de pensar a contabilidade, e ele estabeleceu ali um registro. Olha, vamos universalizar, porque a riqueza é o objetivo, o patrimônio é o objetivo da contabilidade, é o que fazemos, é como fazemos. E a gente precisa ter uma forma de constituir esse registro, porque um anotava de uma forma, outro de outro, e na hora de confirmar, né, com a estrutura dos bancos, isso se tornou mais necessário ainda, porque antes, a princípio, né, você trocava 10 vacas por, perdão, 2 ovelhas por 10 ovelhas por 2 vacas, né? 10 ovelhas por. Ó, tô chegando ainda aí, bom dia. Então, isso era equivalente. E não tinha a moeda. Quando surge a moeda, aí começa a ter a necessidade da equiparação. Moeda hoje ainda é um grande desafio para a gente, né? Que a gente fala em dólar, em euro, em moeda asiática, né? Então, e tem o câmbio para cada uma delas. Mas naquela época se falava de ouro, de cobre, de prata, que eram os ciclos, né? Que é até bíblico. E esse Frei, que com orientação inclusive da gestão desses recursos, ele começou a pensar, e era o lugar da sapiência, né, da universidade, do pensar. O Luca Paciolo fez uma ideia, e essa ideia de registro, ela também é mãe, também é parte da linguagem computacional, né, que é a linguagem binária. Então, para sermos efetivos, nós precisamos ser simples. E a linguagem é muito simples. A gente faz débitos e créditos. E é assim que nós reconhecemos, dentro desse painel de débito e crédito, que só tem duas formas de pertencer, né? Nós construímos também uma leitura do patrimônio, que é o balanço patrimonial. Então, foram criadas 4 categorias de contas, tem duas formas de registro e 4 categorias. As categorias, elas são ativo e passivo, despesa e receita e despesa. Então, ativo e passivo, a gente fala primeiro a despesa e depois a receita, por quê? A despesa, o movimento dela é o mesmo movimento do ativo, e a receita é o mesmo movimento do passivo. Isso dá uma mudança na forma que a gente vê o extrato bancário, porque no extrato bancário, nós somos a dívida do banco. O banco deve a cada cidadão o recurso que ele aplicou, que ele colocou lá. Então, isso é um contexto diferente do que a gente está acostumado a ler na conta bancária. E a gente vai entendendo essa linguagem
antigamente, o ensino da contabilidade, ele era assim: "Faça isso aqui, eh, 30 vezes", e aí você vai começar a entender, né. Hoje, com a tecnologia, com a forma como a gente executa, a execução é muito válida num momento de aprendizado, confirmação especialmente, mas depois na análise, como você faz a conta da matemática, que você tem lá a calculadora, que você vai fazendo, as contas, você não tem mais aquela lógica do quadro, da professora fazer, aquela sequência, né. Mas foi tão importante para você aprender os mínimos múltiplos comuns, fazendo uma ordem, sabendo que tinha uma sequência, não é? Então, a nossa forma de pensar a contabilidade passa por aí. Você tinha uma lógica, uma sequência, uma tradição. E entender como surgiu esse pensamento ajuda muito para pensar, aprender a contabilidade digital, né? Que a gente vive hoje. Hoje, ainda temos escrituração contábil? Tem, ainda temos. Essa semana mesmo eu estava conversando com um contador que ele não importa todas as notas do cliente. Eu falei: "Como assim você não importa? Hoje todo mundo importa a nota". Mas ele me contou o seguinte, que ele tinha um cliente que, determinadas notas, o fornecedor fazia nota fria. Quer dizer, ele emitia a nota e era uma nota que não tinha valor, assim, ele depois iria suspender aquela nota. É um negócio que não está muito certo, mas a gente está trabalhando no mercado. O mercado, ele nem sempre está na regra. Como contadores, a gente tem que adequar o que é ideal, ao que deve ser feito. Mas o cliente, a gente não tem o poder de polícia, de ir lá e falar assim: "Você está errado, você está preso", né, vou falar que você não pode mais funcionar, não é assim que as coisas funcionam. Nem sempre um cliente toma decisão por uma medida sozinho, ele está dentro de uma lógica de funcionamento daquele mercado, de como funciona. Às vezes nem é certo e nem é errado por total, mas é um hábito, é um costume daquele sistema. E a gente tem que tentar ir se adequando ao que é mais conveniente, o que o mais conveniente, com certeza no Brasil, é o que o governo considera, porque nós estamos no país que tem maior controle digital do planeta. Tudo, tudo que é vendido no Brasil passa pela Receita Federal. Antes da nota fiscal chegar no cliente, para que ele receba a mercadoria, né, isso para que emita a DANF, que é um documento que acompanha a mercadoria, não é a nota fiscal, mas acompanha a mercadoria. Tudo vai primeiro para a Receita Federal e depois que entra no mercado. Então, eu quero vender, eu tenho que contar para a Receita Federal que eu quero vender. E aí que chega no cliente. Só que entre a minha emissão de nota fiscal e o recebimento do cliente, o cliente tem o direito de falar que aquela nota fiscal não o pertence. Porque senão imagina, toda vez eu ia emitir nota e a pessoa já está ali tendo obrigatoriamente que receber naquele CNPJ. E tem vendas que foram feitas que a pessoa não reconhece, tá? Então, só para explicar essa questão aí da nota que eu estou comentando. E se você usa um validador de nota que pensou assim: "Ah, não, vou facilitar essa vida, o que que eu vou fazer? Tudo que tiver emitido no nome desse CNPJ aqui, no número desse CNPJ, eu já baixo para o meu sistema e não preciso digitar, né, não preciso fazer nenhuma intervenção humana". Só que, quando você faz isso, você assina um termo que você reconhece aquela nota, que ela é real e que você recebeu esse estoque. Compreende isso? Quando você vem com o trânsito automático da nota, você fala: "Opa, mas ele recebeu a nota, então ele reconhece essa nota, então essa nota é dele, o produto foi transferido, está no estoque, ele recebeu".
né? Foi contraída agora uma dívida legalmente dessa empresa com a outra. Então, nem tudo na contabilidade pode ser automático, porque dá para fazer. Porque nós estamos em um mercado que tem os movimentos, tem desencontros, tem questionamentos. Então, você emitiu uma nota para mim, e daí? Eu não reconheço essa nota. Se eu não aceitar a nota, ela vai ficar suspensa. Vai falar, o que que é isso? Você está emitindo uma nota para ele, mas ele não reconheceu sua nota. Então, enquanto você não reconhece, não importa a nota para o seu sistema, você pode ir lá e contestar. Só para contar, ainda existe, então, um movimento, e tem outras transações que são realizadas que necessariamente não tem nota fiscal, né? Termos de doação, eh, permutas, né? Apesar de que a permuta, o governo incentiva, né? Quer que seja emitida a nota fiscal, porque vai ter a transação, vai ter o tributo. Mas tem muita gente que chega e faz uma transação, assim, com outros elementos de contrato. Todo contrato vai gerar uma obrigação fiscal, sim, tá? Mas o mercado é diverso, acho que vocês entenderam por aí, né? E a gente, então, passa por essa situação de algumas empresas que não reconhecem automaticamente a nota fiscal, e por isso a gente faz a escrituração. Além disso, a gente tem situações como, por exemplo, você fez uma compra de uma passagem aérea para as suas férias, lá numa semana de outubro, que seus filhos vão ter folga na escola, né. E aí? Isso aí já foi uma transação? Você já está líquido e certo que isso vai acontecer? Não, não, não tá. Você comprou na companhia aérea um direito, então você tem um direito, você comprou essa passagem, né, que ela vai ser fruto de uma ocorrência, é um direito seu, mas que vai acontecer no futuro. E a companhia aérea, quando ela vai registrar uma receita, ela fala assim: "Olha, tem 5 critérios para a gente dizer que realmente isso aqui deixou de ser um dinheiro para ser uma receita. Porque até então, o que você fez com a companhia aérea é emprestar um dinheiro para ela. É estranho, né? É emprestar um dinheiro para ela com uma perspectiva de obrigação, que ela vai te garantir uma passagem na data que você quer. Então, isso foi um compromisso que a contabilidade registra pelo regime de competência, porque a gente não trabalha somente com o dinheiro correndo, que a gente chama de regime de caixa. A gente trabalha com contabilidade é a ciência da confiança. O que nós fazemos é garantir confiança para o mercado, né? Isso está registrado, isso aqui foi feito, isso aqui é prova documental, isso aqui é alicerce um processo. Tanto é que a nossa sequência de trabalho é contabilidade, a gente vai fazer o registro, né, do que aconteceu nessa organização, conforme é interpretado, e para isso tem várias linhas de interpretação, mas a gente trabalha com a fé de que as pessoas vão honrar seus compromissos e o registro de que elas o cumpriram. Aí depois a gente tem a auditoria, que vem para validar o que a contabilidade está executando, se os processos, a auditoria vê se os processos contábeis, se os documentos adotados, se eles geram confiabilidade. E se essa empresa, de acordo com as informações que ela emite, ela é confiável, né? Ela tem feito um rigor, ela tem praticado eh, procedimentos que garantem a continuidade dela. A auditoria está sempre, todo o papel da contabilidade, da auditoria, vai direcionar para que uma empresa permaneça no mercado. A gente quer garantir a continuidade. Uma empresa que quebra, gente, uma empresa que
recuperação judicial, atrapalha a vida de muita gente, né. Então, a lógica que a gente sempre trabalha é para continuidade. E a última etapa é a perícia. O que que a perícia faz? Ela, alicerçada dos documentos que a contabilidade estabeleceu, ela vai, em causas judiciais, dizer se vale ou não vale. Se a conta é 300.000 ou 50.000 para o reparo do que aconteceu nessa situação judicial, tá? Então, assim, essa é a nossa organização contábil. Nós trabalhamos, então, com a confiança. E lá na empresa aérea, você vai ficar como uma obrigação para essa empresa aérea, e para você, você tem um direito com essa empresa aérea. Até então, não teve resultado nenhum essa transação. O resultado acontece na hora que você faz o check-in. Na hora que você faz o check-in, você falou: "Ó, confirmei que eu tô indo". Tanto que quando acontece que você faz o check-in e você perde o voo, aí você tem que pagar uma taxa adicional, porque você, aconteceu um atraso, alguma coisa. E quando você faz o check-in e o voo não chega, a companhia aérea começa a ter compromisso com você de compensar aquele tempo de espera do hotel, da alimentação. Então, o contrato de compra e venda da passagem, ele acontece meses antes. A execução, a emissão da nota fiscal, ela acontece no momento do seu check-in. Interessante, né? E ali, então, a companhia aérea reconhece uma receita, tá? E começa a ter as despesas pela execução do serviço. Então, antes disso, ela tinha uma obrigação passiva. E naquele momento ela vai ter a receita e as despesas. Até aqui tudo bem, gente? Deu para dar um bom dia aí, todo mundo chegar. Falei de alguns assuntos assim, né, dos elementos fundamentais da contabilidade. Esses elementos fundamentais, eles são internacionais. Qualquer lugar do mundo que você for, essa é a vantagem que a gente está aqui aprendendo. Uma taxonomia que foi criada por um frei italiano, eh, e a gente universalizou no mundo essa escrita, especialmente, com os bancos, que a grande base dos bancos vem de Londres, e todo banco ele é sustentado pelos seguros. O mercado de seguros é muito importante, muito importante. Então isso trouxe no mundo uma segurança, uma segurança. Os grandes bancos começaram a pensar em como expandir os seus negócios, e aí a gente tem uma contabilidade que usa uma linguagem uniforme. Nós temos 2 modelos de contabilidade no mundo hoje: o IFRS e o US GAAP. Ai, de manhã, US GAAP, né. US GAAP é o que os Estados Unidos adota. Era muito diferente em algumas coisas IFRS e US GAAP. Hoje não, hoje muita coisa do que era diferente, sabe aquela coisa que nós não vamos dar, imagina, né, assim, o que a gente já passou nesse mundo de guerras, polarizações, né, se você voltar lá na década de 80, o que que era ter um modelo americano, um modelo europeu. Hoje já é muito uniforme. O dinheiro, gente, não costuma não ter dono, não ter. A gente até fala assim, né, que tem moeda nacional, mas o dinheiro corre para todo lado e as empresas são multinacionais. Então, há uma busca por uma uniformidade. Ontem mesmo eu estava aqui em Belo Horizonte recebendo um presidente de uma associação que chama ACCA. Essa associação, ela é um certificado global,
é bem difícil de ser feito, precisa ter nível intermediário e avançado, são 12 etapas. A nossa universidade em tese, né, assim, para normalizado, já garante 4 níveis dos 12, assim que você forma, mas você pode iniciar a formação antes, se você quiser ter interesse nesse mercado global, né. E, ela é reconhecida em 120 países. Esse diretor mesmo que estava com a gente ontem, o Jesus, ele é o diretor, da Norte América, então das Américas todas, né, que ele acabou pegando, mas ele mora no Canadá, ele é um mexicano que reside no Canadá, casado com uma brasileira. E ele então administra essa relação Canadá, Estados Unidos e todo o nosso hemisfério, digamos assim, né. E ele tem desenvolvido no Brasil um chamado para que mais pessoas busquem. Ele falou comigo assim: "Olha, Josmar, o que acontece é, o brasileiro, ele tem uma competência de trabalho muito boa, mas ele não é tão instigado a pertencer a esses lugares. E quando ele vai, ele ocupa posições muito estratégicas, porque é trabalhador, né, sabe, é surrado, assim, sabe fazer as coisas. E tem uma inteligência emocional muito muito reconhecida no mundo, né, o brasileiro tem uma inteligência emocional excelente para gestão. E ele falou: "Ó, a gente precisa de mais líderes no mundo com o perfil brasileiro". E é interessante, né, porque a princípio você só vê escândalo no jornal, não é, mas a integridade é uma característica também do povo brasileiro. O que acontece é que a gente acaba noticiando muita coisa errada, né, muita coisa ou julga como muito errado algumas coisas, assim, Mário Judas de uma forma que como se fosse só isso. E o cenário é complexo, os desafios são grandes e existem esquemas no mundo inteiro para ser combatido. A gente tem uma abordagem internacional de o dinheiro passa por aqui, o dinheiro ilícito, para ir para algum lugar. Não é só combater o Brasil que vai resolver. E o problema não é só dos usuários, né? Então, assim, é bem desafiador. Mas ele estava me falando a importância do brasileiro alçar voos maiores, e é o que acontece com muita gente, né, que tem buscado esse caminho, mas ele falou: "Ó, a gente precisa pegar os talentos mais cedo, precisa incentivar, né, precisa garantir". E essa é uma certificação, então em 12 etapas, você faz como que globaliza isso, né. Primeiro a gente está usando as normas internacionais de contabilidade no Brasil. Segundo, a gente tem que falar inglês e também espanhol, não é só inglês, porque acaba que você vai ser referência para a América Latina, né, e pode ser até um portunhol, mas você tem que dar conta de comunicar. E tem que se submeter a esses exames. Nosso curso é bem alinhado com esse exame, porque, com as normas internacionais, né. A base para essa primeira etapa do exame está na compreensão clara dos elementos fundamentais da contabilidade, né, de entender as demonstrações contábeis, que é isso que a gente está vendo aqui. E eu queria antes da gente então depois é bom vocês conhecerem, quem quiser já começar a fazer, "Ah, eu não quero esperar 4 anos para eliminar 4 certificações". O percurso para você ser esse profissional global do mundo, não precisa então terminar a faculdade para começar a fazer o CCA, tá? Ele custa US$ 8.000, o percurso todo, mas uma renda média, eh, de um profissional é de US$ 200.000 ano, e tem muita vaga remota também. É uma realidade que eu vivo aqui no curso, muita gente que está em trabalho remoto, em outros países, né. Mas tem esse percurso que você tem que seguir, né, como também tem a oportunidade de você migrar para trabalho. Tem alguém aqui que mora no exterior, está morando no exterior, está fora do fuso de Brasília hoje? Se tiver, digita aí para eu ver. Ou fala, porque falar também é ótimo.
Eu vi que tinha gente comentando aqui que era 11 horas do horário do Brasil. Ana Paula, você está no Brasil? Será que meu fone está funcionando, gente? Estou ouvindo ninguém. Ei, professora, bom Ei, dia. bom dia. Tá boa. Eu estou em Angola. Aqui já são quase meio-dia, 11h29. Eu Isso pensei aí. que era 11 horas do horário do Brasil, mas tudo bem. Estou participando. Obrigada. Conta aqui sua história para o pessoal saber. Sim, eu sou brasileira, né? Vim para Angola num casamento e acabei me enviuvando, mas temos negócio aqui e fiquei. E hoje sinto muita necessidade de aprender mais sobre contabilidade, porque era uma área que quem dominava era meu marido. Então, estou muito motivada e, apesar de estar muito no início, já percebo muitas coisas interessantes dentro da minha realidade e estou mesmo confiante que vai ajudar muito. Que bom. Então, a Ana Obrigada. Paola mostra isso, né? Que é a oportunidade de aprender em um país, aplicar no outro. Lógico, tem adaptações de cada país que pode ter uma diferença por causa do sistema financeiro local, né, gente? Então, assim, a gente está falando de um sistema financeiro nacional, sempre a gente acaba trazendo modelos do Brasil. Mas a uniformidade do registro, ela, inclusive pelas transações internacionais, né, vai ser possível compreender de qualquer lugar. É assim que acontece também com o Marcos, que está formando, Marcos Dreher, que como CEO da Siemens em Londres, ele, no Reino Unido, né, ele ele viu a necessidade, por ter alguns negócios da família no Brasil, de tomar pé, né? De conhecer um pouco mais, então, como gestor das informações que são transmitidas a ele pelos relatórios, né? Então, e assim ele também vai transitando, porque tem empresas nos Estados Unidos, tem na Europa, tem no Brasil, e precisa articular, precisa conhecer. Chega uma hora que você está numa mesa de reunião, as pessoas falam algumas coisas, você até sabe, mas você não dá conta de ter aquela confiança, aquela decisão que precisa para esclarecer tudo, né? E aí, como eu falo, tem coisa que é só um percurso mesmo. A gente vai pegando pequenas cápsulas de conhecimento, que hoje está bem legal isso, né? Tem muita coisa no YouTube, muita coisa no Instagram, mas você quer um pouquinho mais, né? Você quer uma leitura, um estudo, e o curso te permite isso. Então, essa é a busca aí que a gente está. Quem estava aqui também digitando? Ah, isso aí, João, que legal. Então, é, vai ser. E é interessante um exercício que a gente tem no microfundamento de estrutura contábil, que dá para você abrir um balanço de uma empresa coreana, né? E ver o que está rolando lá. Porque as posições na Europa tem uma pequena mudança assim, de circulante não circulante, mas as posições você consegue conhecer com clareza o que está acontecendo naquela empresa, porque números são números e as posições das contas costumam ser as mesmas, né? Então, isso é legal e fortalece aí a capacidade da comunicação em diversos idiomas, né? Em culturas, muito jóia. Ó, preparei para a aula de hoje uma conversa para a gente cada momento que a gente criar o Pensar Contábil, ele está orientado, então, a facilitar o estudo do microfundamento, tá? Eu sei que tem no microfundamento, já me pediram, um esclarecimento maior sobre o Via Varejo e sobre a Bela do Dia, que depois eu vou tentar apresentar um vídeo específico, né, para explicar os registros, mas eu queria, saindo do microfundamento, pegar um exercício que não está lá, que eu acho assim, são elementos, existem tipos de registro básicos,
Se você aprendeu eles, você vai ficar assim, é isso. Eu peguei esses elementos aqui e resolvi. E como é que o curso funciona? Agora, dessa primeira vez, você vai entender a dinâmica das contas. Nem sempre é o registro, é a dinâmica das contas. Então, quando faz isso, aumenta patrimônio, aumenta o ativo. Quando faz isso, cria uma dívida. Quando faz essa outra transação aqui, aumenta o lucro. Essa a dinâmica de linguagem contábil. Tem gente que vai passar por linguagem contábil e fazer todas as contas. Mas você vai ver que não precisa fazer todas as contas para você ter o excelente desempenho no microfundamento. Pessoas e critérios de aprendizagem. Tem gente que só se fizer apagar 10 vezes e fizer de novo porque ele se sente confiante com o aprendizado. E outros, do direito, por exemplo, se entendeu a lógica do pensamento, para ele o processo é uma coisa que, dedicando tempo, vai sair. Né? E que nem está muito interessado em dedicar o tempo a isso nesse momento, que mais é entender o conceito. Então, nós temos os conceituais e os operacionais, os visuais, né? E os que gostam mais de imaginar, não tem a necessidade de ter um desenho, né? E a gente vai cumprindo com todos, tá? Então, isso é para dizer que você não precisa se frustrar dizendo que a contabilidade é um pleno exercício de matemática. Não, ela tem uma lógica, é uma lógica associada, que deu base para todo o registro computacional. Ela trabalha com 0 ou 1 mesmo, né? O registro computacional é 0 ou 1. Aqui a gente trabalha débito e crédito, e foram criando, né, a estrutura que é milenar. É importante conhecer essa estrutura milenar, a forma de pensar da contabilidade, para você saber posicionar os eventos. Ah, eu comprei uma coisa a prazo. O que é isso? O que aconteceu? Né? Ah, eu paguei. É bom pagar pelo caixa ou é bom deixar devendo? Então, essas perguntas. E aí o curso vai seguir nisso. No eixo 2, a gente tem uma disciplina chamada Contabilidade Empresarial, que a gente trabalha só com mercadoria, 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 mercadoria. Vocês vão ver que aqui no 1 a gente trabalha muito com serviços. E no 2 a gente trabalha a operação que pesa bastante, que já vai trazer ICMS, PIS/COFINS, por quê? A reforma tributária trouxe IBS e CBS, mas a lógica do trabalho delas ainda replica a mesma da anterior. Aconteceu transação de mercadoria, aconteceu compra e venda, a gente vai ter tributação. E por 7 anos a gente vive isso, que não acabou um, né? Não acabou. Você vai ter que executar PIS, COFINS e ICMS, mas já está chegando o IBS e o CBS. Então, nesse momento, o que a gente entrega para o mercado? Uma pessoa que é hábil na rotina atual. A rotina atual são as duas coisas, mas muito mais ICMS, PIS, COFINS, tá? Que são os elementos, assim, os impostos, tributos que vão incidir sobre venda. E a gente vai ter imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que é sobre o resultado, que também está na demonstração de resultado. Por isso, contabilidade está sempre associada com gestão financeira e com impostos. Não deixa de ser, existe em todo e qualquer momento que a gente for conversar. Mas o exercício que eu separei para hoje, ele está muito mais focado na história da empresa, tá? Para que vocês possam conhecer. Então, eu vou compartilhar a tela. Eu coloquei os elementos, eu vou fazer com vocês do zero. Falei, podia trazer aqui uma planilha, né? Mas às vezes vem a planilha e a gente fica um pouco. Que é isso? Como é que surgiu isso aqui, né? Então, eu quero honrar com vocês aqui a realização dessa sequência. Eu vou até colocar uma coluna aqui em frente e vou colocar um número, tá? Dos eventos. Ó, a gente vai fazer esse evento que a gente está abrindo uma empresa, uma loja. Eu simplifiquei a tarefa aqui para a gente ser bem ideal ao que precisa dessa empresa. Então, existe uma academia, lá nessa academia já está com água, luz, né? Toda a estrutura, não precisou pagar luvas, não criei nada de complexo nisso aqui. Existe uma academia e eles vão fazer um aquário nessa academia, né? Lá fechar um box e fazer uma loja, tá?
É academia de ginástica, uma loja com capital social em dinheiro. A pessoa pegou o acerto dela e quer abrir lá, foi fazer uma compra no fornecedor e quer abrir. Primeira coisa que ela vai fazer, depois de registrar essa empresa, ela vai fazer a aquisição de imóveis para a loja à vista, né? Então, ela foi lá, fez a aquisição de imóveis para a loja à vista. Precisa, né? Comprar vitrine, comprar bancada. E aí ela vai no fornecedor e vai falar com ele: ó, estou abrindo uma loja, e essa loja é dentro de uma academia, meu nome está limpo, é a primeira vez que eu estou empreendendo. Quanto você pode me vender a prazo? E aí ela vai montar o estoque dela sem gastar um centavo. Ela vai negociar com o fornecedor um pagamento futuro. Lógico que ela não vai poder comprar muita coisa, porque a avaliação dela está em processo, né? Inclusive, se ela não pagar essa primeira fatura, ela não compra lá mais. Mas é a dinâmica da sacoleira. Vai lá, compra a prazo, chega e vende à vista, aí pega aquele dinheiro, ela tem a decisão ou de ir lá e comprar mais, né? Pagar aquela faturinha aberta e comprar mais, ou investir em outras coisas que ela precisa, marketing, visibilidade, prêmios, para depois acabar de vender esse estoque e ir lá e comprar mais com o fornecedor, né? Loja funciona com esse ciclo, que a gente trabalha muito no eixo 3, o ciclo operacional e o ciclo financeiro, que a gente tem que diminuir a necessidade de capital de giro, para não pagar juros para o banco demais, senão a gente está trabalhando para pagar juros para o banco. Aquisição de embalagem à vista, embalagem para deixar, né, a visibilidade da loja boa, ela fez uma embalagem. Aí ela foi fazer um contrato de aluguel do espaço por 3 meses, que era uma negociação assim, se der certo, né, eu continuo, mas a princípio eu só posso fazer aqui por 3 meses. A contratação de uma funcionária, a venda de estoque a prazo. Então, ela pegou a mercadoria dela, uma pessoa chegou lá e falou assim: eu quero parcelar, eu quero pagar só, não tem dinheiro agora, deixa eu pagar no início do mês, né? A aquisição de empréstimo para pagar fornecedor, porque como ela vendeu a prazo, ela não tem dinheiro. Então, ela venceu a fatura, para ela não pagar juros para o banco, ela vai ter que pagar fornecedor. Aí, como é que ela faz? Se cair num juros normal de banco, é caro. Ela vai pegar um empréstimo e vai pagar o fornecedor, que é melhor do que ela cair num juros de um cartão, numa inadimplência de uma outra conta, que possa ser mais alta do que o, o valor contratado em um empréstimo. E aí sim, vai chegar um dia que ela vai vender o estoque à vista. A dinâmica, são 9 eventos, então. Esses eventos eles foram escolhidos porque a constituição do capital social, uma venda, uma compra, gasto do caixa para pagamento à vista, uma negociação de estoque com fornecedor. Aqui a gente vai ter todos os eventos naturais da contabilidade, tá? Eu vou só colocar uma linha a mais aqui, que eu já vou fazer o registro e depois a gente vai fazer o desenho, tá? Então, só para ter uma ideia. Tudo na contabilidade tem data. Tudo a gente tem que ser controlado por data. A gente trabalha com 2 livros, o Diário e o Razão. O Razão é só uma seleção, é como se fizesse um filtro do que aconteceu naquela conta. Tá? Então, assim que a gente trabalha o Razão. E o Diário é o registro por dia do que está acontecendo. Quando a gente finaliza um processo, a gente gera um balancete. O balancete, ele está registrando tudo antes da apuração do resultado. E depois a gente faz o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, que é o que a gente vai chegar aqui. Então, para apenas trazer a primeira camada, tá aqui o nosso balanço patrimonial. Tá dando para ver legal, gente? Vocês querem que aumente a fonte?
Tá ótimo, professora. Tá bom sim, professora. Então, tá ótimo. Do lado de cá, a gente tem o ativo. Do lado de lá, a gente tem o passivo. Mas, professora, passivo, fala para mim, passivo é uma coisa que não me pertence, é do outro. Só que aqui também tem o patrimônio líquido. Que negócio é esse? Bem, balanço patrimonial tem duas partes, que é aquilo que me pertence, são os meus direitos e obrigações, que de acordo com a NBCTG, a norma brasileira de contabilidade, eu vou pegar aqui. Bem no Google, você digitou o que é ativo, norma brasileira de contabilidade. 00. Por que tem CPC e por que tem NBC? Porque o CPC foi uma discussão que foi feita para depois virar norma. Então, o que eu devo pegar? Eu devo pegar a NBC. Então, eu vou pegar aqui, ó, e tem muito vídeo legal que explica cada norma. NBC TG 00. Chego nas normas completas, ó. Elas estão no Conselho Federal de Contabilidade. Esse aqui é o link que vem o PDF inteiro. Você não precisa aprender isso aqui de uma vez, não é esse o objetivo, tá? E aqui é a página que você vai ver, vou colar ela aqui. Todas as normas. Todas elas. Nós vamos passar por todas no curso, né? É lógico que a gente traz uma explicação, ainda tem as normas de auditoria, né? As de perícia, mas aqui essa é a lógica do nosso trabalho de hoje. Eu vou até fechar essas completas aqui, eu vou trazer essa daqui. Sempre a norma vai vir em Word e PDF. E você pode jogar ela na IA e brincar com ela, né? Porque está no Word, criar seu quiz, fazer sua ilustração, seu infográfico, viu? Tudo aqui a gente incentiva ao máximo você usar a IA para acelerar o seu aprendizado, né? E fortalecer. Tomar cuidado, né? Para que ela não substitua a sua compreensão, mas a lógica do funcionamento que a gente trabalha é vamos usar o máximo que puder para a gente. Deixa eu só salvar para tirar esses risquinhos, que eles incomodam. Aí, pronto. Para escrever, eu não escrevo sem eles, mas para ler é ruim, né? Então, aqui, ó, é essa norma que a gente está trabalhando. Tudo aqui. O que é recurso econômico, o que é ativo, o que é passivo. E lá na estrutura conceitual da contabilidade, que é o outro microfundamento que vocês vão fazer, a gente vai trabalhar as características qualitativas das informações financeiras. E as demonstrações contábeis são também o objetivo, inclusive, da tarefa 3 do projeto, tá? Agora nós estamos aqui, ó, no capítulo 4. Quais são os elementos das demonstrações contábeis? Então, no item 4.3 tem a definição do que é um ativo. Só para a gente chegar lá, né? Uai, cadê meu localizar? Ativo é um recurso econômico presente, tem que ser meu hoje, controlado pela entidade, eu que tenho que mandar nele. Ele está aqui porque ele é resultado de eventos passados. Aí, vamos explicar o que é recurso econômico, porque se não for um recurso econômico, ele é um lixo que está no meu ativo, ele não deveria estar. Então, só deve estar no meu ativo o que for um recurso econômico. E ele deve ser hoje um recurso econômico. E eu que tenho que mandar nele.
Então, o que é recurso econômico? É um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Eu tenho uma cadeira, a cadeira quebrou, ninguém consegue sentar nessa cadeira. Eu não mandei arrumar. A cadeira não é um ativo. Porque ela não tem potencial de produzir benefício econômico do meu trabalhador sentar lá e fazer acontecer. Eu sou uma lavanderia, eu tenho um ferro a vapor, um ferro lá de lavanderia, caríssimo e tal. Mas ele não está funcionando. Ele está lá. Só atrapalhando a produção. Todo mundo tem que desviar dele. Ele não tem o potencial de produzir benefício econômico. Ele é uma sucata. Eu tinha que pôr para fora. Né? E, então, ele não pode ser um ativo. Ele tem uma perda, eu tenho que mandar para o resultado, falar, perdi isso aqui. Eu tinha esse recurso e perdi. Então, tem alguns conceitos, que são direito, potencial de produzir benefícios econômicos e o controle. É assim que a gente define um ativo. E aí vem dizer o que é um direito. Então, tem gente que aprende pelas palavras, né? E que isso aqui vai fazer muito sentido. Tem gente que fala, peraí, para eu entender o que é uma cadeira, eu vou ter que ler tudo isso aqui, que desespero, né? Um dia você vai ter noção disso tudo aqui, mas a princípio eu estou mostrando que vai chegar dúvidas específicas que a gente vai ter que pensar de acordo com a norma técnica, tá? Então, o que é benefício futuro? Que eu vou ter condições de gerar valor com ele, né? O que é controle? Aí a gente chega no passivo. Aqui, então, é uma definição de ativo. A gente está nesse lado aqui, ó. É um direito que eu tenho de eventos passados, é um recurso econômico que vai gerar benefício futuro. Se não vai gerar benefício futuro, pega aquele cabo, que é tanto de cabo que tem na sua casa que não serve para nada, não vai gerar benefício futuro, isso é lixo. Isso não é ativo, tá? Se você quiser fazer o seu balanço patrimonial da sua casa aí hoje, né? Fazer sua faxina. Definição de passivo. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, obrigação. Então, se a gente for dizer, né, o recurso econômico é o que domina, porque a gente tem o desafio da materialidade. Vocês vão ver assim que a gente vai ter recurso econômico, por exemplo, uma patente. A patente é um recurso econômico. Eu posso ou estar usufruindo da patente e pagando por ela, ou ser dona da patente. Tá? Ou eu tenho uma obrigação com essa patente, ou eu tenho um direito por ser dona dessa patente. É isso que diferencia o que é ativo e passivo, mas patente pode ser um dos dois lugares. Depende da minha relação na transação econômica, quem eu sou nessa transação econômica. Então, passivo, a entidade tem uma obrigação, a obrigação é de transferir um recurso econômico, né? A obrigação é presente, que existe como resultado de eventos passados. Por isso a gente chama de regime de competência. Nós estamos trabalhando com passado, presente e futuro na contabilidade. São os acordos comerciais. Até aqui, ok, gente? Querem me dar exemplo aí de ativo, de passivo? Eu tenho dúvida. O que é um ativo, o que é um passivo? Eu vi lá no microfundamento, eu fiquei sem saber. Posso seguir? Pode sim, professor. Então, se a gente tem o ativo e o passivo, chegamos no patrimônio líquido. O patrimônio líquido está aqui, ó. O que é esse patrimônio líquido? Ele é uma conta de natureza credora. Todas as contas do passivo têm natureza credora. Todas as contas do ativo têm natureza devedora. E isso é uma nomenclatura confusa. Você vai decorar que ativo é devedor e passivo é credor, porque a gente aprendeu de uma outra forma, né?
Aqui a gente está trabalhando com contas que vão trabalhar o débito. E aqui a gente está trabalhando com contas que vão trazer o crédito como registro. Decorar, não tem jeito, isso aqui é tabuada. É um negócio que criaram, é a forma de chamar. Podia ter o nome que você gosta mais, podia, mas o Frei, no dia que ele criou assim. Melhor aprender, né? Então, o patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Olha aqui, patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Essa é a fórmula do equilíbrio contábil. Ativo é igual passivo mais PL. Mas, professor, você não falou que passivo é tudo? Tanto que tem aqui embaixo um total do ativo, total do passivo. A gente vai abrir uma demonstração, vai ver isso. Total do ativo, total do passivo. Só que a definição chama esse patrimônio líquido. O que é esse patrimônio líquido? É o dinheiro, vamos lá voltar só para ver. São direitos sobre o patrimônio líquido, são direitos sobre a participação residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. É o que fica para os sócios. É o que fica para a continuidade da empresa. Então, é dizendo assim, ó, o ativo, o PL, se a gente for isolar ele aqui, né, é igual. Ó, cai meu caps lock, tá demais, hein? O PL é igual, que eu estou invertendo ele ali, né? Ativo menos passivo. Então, o patrimônio líquido, tirando o que eu tenho, pegando o que eu tenho e tirando o que eu devo, é o meu patrimônio líquido. Pego o que eu tenho, tiro o que eu devo. Esse aqui, que é esse passivo, que a gente está falando que deve para outras pessoas, tem obrigações, né? A gente chama de capital de terceiros. Então, o passivo é capital de terceiros, aqui em cima, capital de terceiros. E aqui embaixo, o PL é o capital próprio. Então, o que acontece quando uma empresa está sem recurso? O sócio vem aqui e coloca o dinheiro dele. Ele faz um aporte no patrimônio líquido. Vou subir aqui para cima só para ficar mais fácil. E aí, esse aporte é o dinheiro do sócio. E quando tem dinheiro? Quando tem dinheiro, você tira, você recebe seus dividendos, né? A princípio, a gente tem 3 contas aqui, que é a conta de capital, a conta de reservas, porque, por lei, toda empresa tem que ter uma reserva, toda empresa tem que ter reserva, e de 5% do seu capital social, que é a reserva legal, e do tanto que até 20% de tudo do capital, para você ser uma empresa que consegue garantir sua continuidade, senão você é uma empresa que só recebe gasto, não tem recurso tempestivo para momentos de incerteza, que você pode ter prejuízo, tá? Aqui, antigamente, chamava resultados, essa conta aqui. Hoje, né, a gente vai trabalhar lucros acumulados. É o resultado da demonstração, vou colocar aqui para de fora. Resultado da demonstração do exercício. Da demonstração de resultado. Ficou meio estranho, né? É resultado do período. Vou colocar assim, resultado do período. Que é o que vem da antiga, e hoje chama DR, mas todo mundo conhece por DRE. Porque assim, tem a linguagem normativa e tem a linguagem da rua, não é? Todo mundo ainda fala DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, isso aqui é o patrimônio líquido, que vai dizer, o que deu? Deu lucro, deu prejuízo? Esse lucro, você conseguiu pagar esse prejuízo, você conseguiu pagar com as reservas? Vai ter que colocar mais dinheiro nessa empresa? Os sócios vão ter que colocar mais dinheiro?
É esse o elemento do balanço patrimonial. E a demonstração do resultado. A gente tem receitas, despesas e lucro ou prejuízo, né? Que é o resultado. Que a gente vai chamar, a última linha, a gente costuma chamar de lucro líquido. E se deu lucro ou prejuízo. Tá? Essa é a lógica, é uma demonstração dedutiva. Eu pego tudo que eu fiz de dinheiro, tudo que eu gastei e vejo se deu ou não deu dinheiro. O resultado é aqui, ó. Esse, vou colocar de fonte mais azul assim, é igual a esse. E como que eu chego nessa com essa? Tirar isso daqui e trazer para cá. Porque depois que apura o lucro, a gente faz a distribuição do resultado. E a distribuição do resultado tem uma demonstração que chama DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. No terceiro eixo, vocês vão aprender sobre demonstração de fluxo de caixa, sobre demonstração do resultado abrangente, que vai ter a demonstração, outras demonstrações, né? Mas em todas elas nós vamos aprender balanço patrimonial e demonstração de resultado e demonstração das mutações do patrimônio líquido. Junto com elas tem sempre a nota explicativa. Quer aprender contabilidade? Leia a nota explicativa que está publicada. Você vai aprender tudo. Então, agora que a gente já viu, que eu fui lá para trazer os elementos, né? A gente estava aqui nessa para seguir, falando o que é patrimônio líquido, a gente chega na receita e na despesa. Receita. Onde que está a receita, Josmar? É aqui, ó, demonstração do resultado. Quando que é uma receita? É aumento no ativo ou redução no passivo que resulta em aumento no PL. Então, ou você aumenta o ativo, ou você reduz o passivo, e isso gera um impacto no PL. Exceto aqueles referentes à contribuição de detentores de direitos sobre o patrimônio. Despesa, o que é despesa? É redução no ativo ou aumento no passivo, que resulta em reduções no PL. Então, despesa, a receita, ela tem que aumentar ativo, a receita se eu tivesse uma setinha aqui, eu esqueci como é que coloca. Eu vou colocar mais, tá? Mais ativo ou menos passivo. E despesa. Tô comendo ativo, tô gastando ativo ou tô aumentando passivo. É o contrário. Essa que é a lógica. Vou só salvar aqui para poder exercício. 14, né? Ou em documentos. Ok? Vamos lá. Tô abrindo uma loja na academia. O que aconteceu? Eu coloquei um capital. A gente sempre, para fazer o registro, trabalha com débito e com crédito. Em qual grupo econômico? Então, vou tentar passar esses aqui e depois o desenho deles, tá? Quando eu abro uma loja na academia, eu estou colocando dinheiro dos sócios e a natureza da conta do passivo é credora. Capital, é aqui que eu estou chegando. Capital está aqui. Então, eu vou debitar a conta de capital e eu vou creditar, perdão, eu vou creditar, ó, já comecei errado. Eu vou creditar a conta de capital e vou debitar a conta caixa. Ah, uma informação importante, né? As contas do ativo, elas vêm por ordem de liquidez. Então, a conta caixa e equivalente de caixa, que pode ser uma aplicação financeira, que pode ser um recurso que você tem, a gente chama caixa equivalente de caixa. Vou colocar aqui caixa e bancos, né? O dinheiro que você tem ali para pegar o mais rápido possível.
Pode ser que tem gente que tem cofre ainda, né? A gente nem usa mais, mas tem gente que ainda tem. Então, caixa vai estar aqui. Eu trouxe para cá. Ele entrou. E nós precisamos falar quanto que a gente vai começar essa academia, né? Eu vou colocar nessa academia 5.000 reais, tá bom? 5.000 reais, a pessoa começou na lojinha ali, dentro da academia, né? Um negocinho pequeno, para a gente não ficar trabalhando com valores que às vezes atrapalham, né? Talvez até 10.000 fica mais fácil, porque fica um valor redondo, né? Não tem que fazer muita conta. Então, o que é isso? Eu coloquei 10.000 aqui e 10.000 aqui, ó. Vou colocar ponto de milhar só para ajudar. Foi esse o movimento. Esse movimento, sempre que a gente registra, o sistema já puxa a data. Aqui a gente está fazendo uma série histórica. Aquisição de imóveis para a loja à vista. O que eu estou fazendo agora? Ó, eu sempre vou fazer débito, débito e crédito. Então, se eu estou comprando um móvel, esse imóvel é um direito que eu vou ter, né? É um recurso econômico que eu tenho para gerar benefício futuro. Eu vou estender, vou colocar na arara, então ele é um recurso econômico para mim. E eu vou chamar de imóveis. Esse móvel que eu comprei, eu tive que tirar dinheiro de algum lugar. E esse dinheiro que eu tenho está em caixa e bancos. Então, eu creditei caixa e bancos. Para comprar esses móveis, eu gastei 1.000. Não, vou pegar 2.000 para não ficar quebrando. 2.000 reais. Tá certo? Então, fui lá, 2.000 reais. Ah, aqui vai colocar, tá bom. Então, vai mais rápido. Agora, eu vou pegar, então, móveis, que é uma conta que a gente chama não circulante. Ela tá mais para baixo, porque aqui é ativo circulante, ativo não circulante, que eu não tenho intenção de venda desses móveis, eles vão ficar comigo. Então, eu vou colocar que aqui é 2.000 reais que eu debitei, e eu vou tirar daqui. Então, eu coloquei 10.000 para começar, fui lá na minha conta, como acontece no meu extrato, paguei, porque eu paguei à vista, né? Então, essa que é a minha conta agora. Que eu posso até fazer a conta automática aqui, menos, mas eu vou fazer o lançamento assim, vai ficar melhor. Agora, minha loja já estou organizando, eu quero abrir a loja, quero ir lá negociar o ponto, mas eu tenho que comprar estoque. Como eu comprei muitos móveis, a loja ela é moderadazinha, eu vou comprar 5.000 de estoque. Eu preciso, né, encher essa loja, dar visibilidade para ela. Só que eu fui conversar com o meu fornecedor porque eu não tenho dinheiro. Eu não quero pegar meu dinheiro e pôr no estoque. Eu quero ir lá na fábrica, que a minha colega me apresentou, conversar com ele e falar: você acredita em mim? Você acredita que vai dar certo? Se você acredita em mim, você me dá um prazo, eu vou pegar a mercadoria aqui e vou vender lá. Aí você me dá um prazo? Ele falou: não, te dou esse prazo, tudo bem. Então, ok, eu vou pegar 5.000 reais de mercadoria. E eu não vou pagar. Então, esses fornecedores aqui é uma conta a pagar. Eu não vou pagar hoje. Aí, como é que acontece? De repente, apareceu lá um estoque, né? Eu tenho agora mercadoria para vender. Estoque de mercadorias. Porque eu posso ter estoque de embalagem, eu posso ter material de consumo, né? Então, eu vou chamar aqui de estoque de mercadorias para ficar bem claro o que a gente está fazendo aqui. Até aqui, gente, alguma pergunta? Posso seguir? Eu vou debitar estoque de mercadorias e eu vou creditar fornecedor. Não mexi no caixa, tá tudo certinho. Um dia eu pago. Agora eu vou fazer a minha embalagem. Vou comprar.
Só que essa embalagem, eu fui lá na loja de festas, na loja de coisas, e comprei R$ 200 em embalagem. Fiz uma sacola bonitinha lá, consegui fazer um carimbo, colocar na sacola, ficou fofo. Então, esse é um material que eu tenho, que é estoque de material de consumo. Eu também poderia ter comprado água sanitária para dar uma faxina, não é? Coisas assim, do dia a dia, um cafezinho, que é um material de consumo ali para atendimento, para a vida funcionar, tá bom? Então, material de consumo. Esse material de consumo está chegando na minha empresa, então é um recurso econômico disponível para benefício futuro, R$ 200. Só que eu fiz isso tirando do caixa. Então, eu vou tirar do caixa, menos 200. Se eu estou num sistema automático, se eu estou fazendo uma sequência de exercícios, né? Eu faço uma planilha automática aqui. Tem gente que, para começar a trabalhar com uma empresa pequenininha assim, cria essas planilhas automáticas, tem várias na internet, para ensinar a fazer o registro contábil. Mas hoje as plataformas, né? Você assina uma plataforma, R$ 200, você já tem um sisteminha que ajuda a controlar o que está acontecendo na empresa, que já faz os registros. Então, tem muita solução tecnológica que ajuda, mas é isso que a gente chama aqui, ó, de entender o raciocínio contábil. E o que nós estamos fazendo é um espelho imediato na demonstração contábil, tá? Para vocês entenderem. Contrato do aluguel do espaço. Opa! A gente paga o aluguel de uma vez aqui ou a gente gera uma obrigação para daqui para frente? Ah, lá na frente eu te pago. O contrato do aluguel, ele vai ser feito de uma vez só. Entenda que aqui é uma situação atípica, tá bom? Quando você quando você foi assinar o contrato do aluguel do seu apartamento, você criou uma obrigação. Essa obrigação geralmente dura 30 meses. Se você romper com esta obrigação, você tem que pagar uma multa, não é isso? O contrato prevê lá que tem uma multa. Tem até a fórmula de calcular a multa. Então, o que você fez hoje foi assumir uma obrigação que ela tem que ser reconhecida para frente. Esse é um registro que acontece também com seguros, acontece locação de longo prazo. Eu estou recebendo um direito de uso do espaço, e eu estou contraindo uma dívida. Essa dívida ela pode ter desembolso mensal, né? Ou ela pode ter um desembolso imediato, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu tenho uma despesa de aluguel. Aluguel, vou colocar aqui. E eu vou falar esse contrato aqui que vai ter parcelas mensais. Então, ele vai ter uma parcela esse mês, vai ter outras 2 parcelas no próximo mês. É como assim? Eu estou pagando parte hoje, o outro mês eu pago no outro mês e o outro mês no terceiro mês. Mas a minha intenção, e por isso eu vou colocar aqui 3.000 de aluguel, tá? Para facilitar, R$ 3.000 desse aluguel. Então, esse aqui é um recurso econômico com direito de uso, por isso eu tenho aqui um aluguel. Esse aluguel, ele está em 3.000, que é o primeiro registro, né? E eu tenho aqui e vai ficar engraçado, daqui a pouco a gente resolve ele, tá? E eu tenho de cá, que eu vou pagar isso a prazo, também um aluguel. Ó, ficou muito difícil, não ficou? Se eu chamar de aluguel, aluguel. Vou chamar aqui de aluguel também. Nossa, é o mesmo nome, eu não vou entender nada. Então, vamos mudar o nome?
Aqui a gente tem um direito sobre um recurso econômico e aqui eu tenho uma dívida. Então, esse aluguel aqui, ele é um contas a pagar. Porque se uma pessoa, eu saí dessa empresa e passei para outra pessoa, ela tem que pegar o meu registro e entender que existe uma dívida, que mês que vem ela tem que pagar esse valor aqui, porque está em contrato. Eu não posso simplesmente deixar para lá. E aqui eu vou criar uma despesa de aluguel. Eu tenho uma despesa de aluguel que ela foi assumida por R$ 3.000. É a promessa. Então, eu estou debitando despesa de aluguel, que na verdade é uma despesa administrativa, que a gente coloca lá na demonstração de resultado. E aqui eu tenho contas a pagar, que também é o aluguel. Vou uniformizar o nome. Ó, que diferente, né? Eu tenho uma despesa administrativa, que é o aluguel. Tudo é aluguel. Mas como é que a conta de luz fica assim? Como é que as outras ficam assim? Porque é entender o evento. Eu estou fazendo uma obrigação que tem um contrato no mercado, que eu tenho que honrar com esse contrato, mas eles são pagos progressivamente. Esse foi o primeiro lançamento que eu fiz. Aí, só para ficar mais claro aqui, né? Chegou o dia de pagar o aluguel. Então, eu vou pagar o aluguel. Pagamento. No dia que foi a primeira parcela que eu tenho que pagar, eu vou pagar R$ 1.000. Podia ter colocado aqui todos assim, né, gente? Ou atrás de vida. Depois eu venho nesse. R$ 1.000. Agora eu vou fazer o registro inverso. O que eu estou fazendo? Eu vou pagar. Então, se eu vou pagar, eu estou tirando dinheiro do meu banco. Eu vou creditar e eu vou debitar. Eu vou pegar caixa e bancos, e eu vou diminuir a minha obrigação. Vou diminuir a minha obrigação. Contas a pagar. Aluguel. Então, aqui eu estou fazendo assim, eu tenho uma despesa administrativa, caixa bancos. Essa despesa administrativa, ela está para 3 meses e a gente vai reconhecer, por isso a gente chama aqui de despesa antecipada. E aí eu vou pôr aqui assim. O que aconteceu aqui? Eu assumi uma despesa para 12... Você não assina Netflix por 12 meses? Não assina o telefone com fidelidade? Você está assumindo com ele uma despesa antecipada, que é a administrativa. E você vai reconhecer mês a mês a baixa dele. Essa é a mais difícil que a gente vai ver hoje, tá? E você pagou. Quando você pagou, você vem aqui, então, 3.000 menos 1.000. Eu já não devo esse valor. Só que eu paguei, não foi? Então, eu tenho que tirar o dinheiro do banco. Menos 1.000. Seria assim. Agora, a gente pode fazer sem esse pagamento, só para você ter noção do que está acontecendo, né? Mas eu preferi já inseri-lo aqui, a gente volta e explica, tá? Então, eu tenho uma despesa antecipada administrativa. No dia que eu paguei, ela deixou de ser uma despesa antecipada. E eu vou fazer aqui uma despesa administrativa mesmo, né? Que é aluguel. Eu tiro o termo antecipada. Ó, uma coisa gera outra que gera outra. Eu tinha uma promessa, eu vou recuperar tudo aqui, tá? Então, aqui agora é R$ 1.000 e essa aqui agora não tem mais R$ 1.000. Ela é menos R$ 1.000.
porque já aconteceu o pagamento. O único porém desse exemplo didático aqui é o seguinte: eu devo reconhecer a despesa depois que eu usufruir dele, então eu devo reconhecer só no final do mês, porque é o meu direito. Mas eu estou fazendo aqui só um exemplo didático, então não quero complicar demais, né? Vamos voltar nele. Mas é para contar que eu tenho que fazer os registros. Aqui é o pagamento, e aqui a gente vai ter atualização do direito. Agora, eu tinha feito aqui a despesa antecipada administrativa. Eu fiz um crédito e a despesa administrativa de aluguel, eu fiz um débito. Essa aqui é uma conta de resultado, ela vai interferir em quanto dinheiro eu ganhei esse mês. Então, esse lançamento aqui, que foi o mais difícil até agora, foi o contrato do aluguel do espaço. Tá? Ele gerou para a gente um pagamento e uma atualização do direito. Agora vamos para as perguntas. Pergunta aí, que senão depois vai ficar tudo. Professor, obrigado. Aqui na minha cabeça eu achei que eu estava entendendo. Eu falei, meu Deus, já não estou entendendo. Quando você coloca ali despesa administrativa no ativo, seria por quê? Porque Porque quando você fala assim de recurso. eu Quando você ainda fala não de... tenho receita. A hora que eu tiver receita, eu posso apurar o resultado. Mas olha, quando você fala de ativo, recurso econômico, potencial de produzir benefício econômico, qual o benefício que essa despesa está me produzindo? Está produzindo, né? Nenhum. Tá produzindo porque não teve receita, então o que ela produziu, né? Só que é a capacidade de gerar benefício futuro. Despesa, que resultam em reduções. Ativo, que pode gerar. Eu ainda tenho que ver no futuro se isso vai ser uma perda de dinheiro. Eu fiz essa transação, essa transação, essa responsabilidade. Às vezes só deu prejuízo e eu tenho que reconhecer que não foi lucro, foi prejuízo. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade. Então, ok, o aluguel é um recurso econômico controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Certo. Agora, vamos ver o que é recurso econômico. É um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, pode ser que esse Não aluguel necessariamente, né, me vai dê produzir. receita, pode ser que me dê prejuízo. Entendi. Acho que eu entendi. Ele tem potencial, eu não sei se vai dar dinheiro, não. Não sei se as pessoas vão passar nessa loja da academia, se o produto que eu comprei é bom. Na hora que eu tiver receita, que eu vou poder dizer se eu tive lucro ou prejuízo com esse evento. E isso é o legal da pergunta, pelo seguinte: não é porque tem contabilidade que vai dar lucro. Olha a traição. A contabilidade registra as decisões boas e ruins do que acontece na empresa. Entendi. A gente não reconhece só quando dá bom. A gente reconhece tudo. E você vai fazendo e você vai lá, nossa, isso aqui vai dar ruim. É. E aí depende do gerente comercial falar comigo que esse ponto que ele falou que era bom tem que acontecer. Que não é o caso, né? Numa lojinha tão pequena dessa, não tem gerente comercial, mas depende da pessoa acordar lá, colocar na vitrine, chamar as pessoas, fazer um festival do Whey Protein para ver se o povo vai lá e compra uma mercadoria. E, para falar a verdade, aí que o governo fala do papel do contador, é que a maioria das vezes o empresário não lembra o que ele fez. Ele acha que a conta fecha. E quando a gente vai ver, não é por aí.
Não fechou. E onde eu errei? Aí ele chega para o contador e fala assim: onde eu errei? A gente não sabe, porque a gente não está no dia a dia da empresa. Às vezes ele errou porque ele atendeu mal um cliente, né? Porque o produto que ele escolheu com o fornecedor, ele foi no produto do fornecedor mais com melhor estratégia comercial, que às vezes nem sempre é o melhor produto. É um produto ruim, né? Que ele escolheu, por isso que a loja dele não vai vingar. Ou ele comprou um produto muito caro, que a margem é mínima. Aí eu consigo ver, falando, esse produto seu com a margem que você está usando, com o preço de mercado que você está praticando, você não vai ficar rica nunca. Não vai dar certo sua empresa, né? Então, a gente consegue fazer algumas análises, mas a gente não está no dia a dia do negócio. Quando é contador interno, tá. Consegue participar das reuniões, consegue fazer análise, leitura. Mas esse é o desafio do gestor brasileiro, né? Ele vai se embolando nas oportunidades e chega o dia, ele precisa contratar uma funcionária. A contratação de funcionária é outro nó. A gente vai contratar uma funcionária aqui, nós vamos ter gastos com ela de R$ 2.000, tá bom? A gente fez lá um acordo lá, fez um jeito de contas e chegou a R$ 2.000, para não complicar muito. O que é Professora, isso? Sim, desculpa interromper. não, Essa parte onde tem os fatos, né, os ocorridos, né, da empresa, seriam as notas explicativas? não. Ah, ótimo. A nota explicativa é quando termina a operação toda, mensalmente a gente conta. Nos estoques, foram registrados R$ 5.000 de mercadorias. E quando a gente está, por exemplo, em um supermercado que vende iogurte, o iogurte vai vencer. Sim. Aí a gente fala, e foi reconhecido R$ 200 em perdas, o vencimento de validade. Entendi. Obrigada. Nada. É legal perguntar, né? Para poder ir assim, como é que tá? Vai perguntando. E não precisa pedir desculpa, não. Vai perguntando. Interrompe, que aí a gente Tá rende, ótimo. tá? Ó, a contratação de funcionária. O que é a contratação de funcionária? Eu tenho um direito. Eu tenho um direito de que ela trabalhe para mim, né? Então, eu fui lá no início do mês, eu vou te contratar. A gente vai acertar no primeiro dia do mês seguinte. E no quinto dia útil do mês seguinte, acontece muito, né? E o valor aqui que você vai receber é para 6 horas, você vai receber R$ 1.000, tá? Porque pode receber R$ 1.200 para 6 horas. Se não está trabalhando 40 horas, você pode receber menos de um salário mínimo, viu? Só que você tem que ver o piso da categoria. Então, o piso do varejo da cidade, para você não pagar menos do que o proporcional. Mas a gente não precisa contratar todo mundo 40 horas. O fato é, me vale, é útil contratar gente com menos horas? Tá? Qual que é a prática de mercado? Geralmente a pessoa saiu de casa, mas às vezes eu consegui lá, que eu quero ficar na loja, né? Eu sou a dona da loja, eu quero ficar na loja, eu preciso de uma funcionária porque a academia funciona muito tempo e eu quero ela lá 6 horas. Aí eu peguei uma menina, coloquei lá para ser minha funcionária e vou acertar com ela, mas eu vou fazer CLT, tudo direitinho. No caso aqui, como MEI, ficaria bem mais em conta, né? Porque o MEI tem seus benefícios, então ela foi lá e contratou essa pessoa. No início do mês, ela gerou uma despesa antecipada, que é um lançamento que quase ninguém faz, já vai direto assim, administrativo, despesa com salários, né? Aqui já é uma despesa antecipada administrativa, porque essa menina ela tem a função, ou não é de vendas ali, é a folha de salários. E vai ter uma obrigação futura, que é de pagar o salário, né? Então, vai ter lá despesa com salários, contas a pagar, que a gente chama de obrigações trabalhistas.
chama assim, obrigações trabalhistas. Ou a gente chama de salários e encargos, tá? Então, eu tenho aqui uma despesa antecipada e eu só vou pagar mês que vem. Então, eu vou deixar isso aqui, porque não está acontecendo aqui. E o aluguel, não. O aluguel eu tive que pagar antes da hora. O aluguel, o cara falou assim, ó, para começar, você me dá o primeiro aluguel. Por isso que teve esse negócio da despesa do aluguel. Então, aqui, despesa antecipada administrativa, salários. R$2.000. Esse fechou com esse, certo? Obrigações trabalhistas, despesa antecipada. Geralmente, a gente colore, a gente coloca o número da operação, o que modificou aqui. Mas entenda que não mexeu com caixa. Ela só vai pagar mês que vem. E a menina, gente, para facilitar, ela vai a pé, tá bom? Não tem nada de passagem, para fazer adiantamento da passagem. Não tem ticket de alimentação, ela está trabalhando só 6 horas. Eu estou só passando para ela os 2.000 lá, foi um acordo que eu fiz com ela. Não teve desembolso de caixa, ela está indo trabalhar, eu vou acertar com ela só no mês que vem. Tá? Aqui eu vou colocar assim, só para não ficar salários e obrigações trabalhistas, para lembrar. E aqui só para uniformizar. Gente, que dia que vai vender alguma coisa nesse lugar? Agora, né? Venda de estoque a prazo. Agora, gente, isso aqui vai dar um tiquinho de coisa. O que acontece quando eu vendo? Quando eu vendo, primeiro eu reconheço a receita. Uma receita, ela é a crédito. Também decora isso. Receita é a crédito, vai facilitar a sua vida. Então, a primeira transação é que eu tive uma receita de venda. Opa, que maravilha, uma receita de vendas. Como é que foi? Ah, foi que um dia eu vou receber. Então, é a conta clientes. Eu tenho conta clientes. Nó, já deu 8h30? Olha aí. Ô, gente, falei que ia durar 1 hora, vai demorar mais. Vocês aguentam aí, né? Vamos terminar. Já passou meia hora. Depois também tá gravado, se tiver que sair, tá? Tudo bem. Clientes. E eu vou subir esse aqui só para não ficar espaço vazio. Quanto que foi a nossa venda? Vamos vender. A gente tinha comprado 5.000 de estoque. Nós vamos vender a prazo. Conseguir uma receita de R$3.000. A mulher entrou lá. Não, vamos vender R$3.000. Não. A mulher entrou lá e comprou R$600 a prazo. Ô, gente, R$600? Então tá. Cliente, R$600. O estoque, não, 600 eu não vou poder não, porque vai ser muito pouco. Vamos falar que a mulher era megalomaníaca com roupa de ginástica, né? E ela vai comprar R$1.200, R$1.500 de coisa. Parcelou a perder de vista. Então tá. Ela tem aqui em clientes agora R$1.500 para receber. Esses R$1.500, o que aconteceu? A mercadoria dela, então esse lançamento foi de receita. E aqui eu tenho uma receita, ó, vendas. Agora foi para demonstração de resultado. Vendas de R$1.500. Essa mercadoria de R$1.500, na prática, eu consegui remarcar, porque ela custou para mim só 800. Eu comprei a mercadoria, se eu olhar o que eu comprei na nota lá no fornecedor, era R$800. Eu consegui vender por 1.500, tá? Então, eu ganhei nessa venda R$700, certo? O que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esse valor da mercadoria, do estoque de mercadorias. Porque eu não tenho mais esse estoque, senão vai furar, né? A pessoa vai querer comprar
aquele produto lá e eu já vendi. E esse aqui chama custo da mercadoria vendida. Essa é a mágica do registro de vendas. Sempre eu vou ter 2 lançamentos. Então, eu tenho vendas, receita, e eu tenho custo da mercadoria vendida, que ela é dedutora. Aqui vai ser 800, que foi o quanto que eu gastei com ela. Certo? Até aqui eu ganhei R$700. A gente chama isso de lucro bruto. Meu lucro bruto foi de R$700. É igual 1.500 menos 800. Nesse exemplo aqui, hoje eu não trouxe impostos, tá? Porque aí teria aqui o cálculo dos impostos eu tirei. Só para a gente fazer o primeiro movimento com mercadorias. Toda vez que tiver venda, eu vou ter que fazer 2 lançamentos. Um de receita e o outro de despesa. Um de receita e o outro de estoque, que é o custo da mercadoria vendida. Então, tem recurso e ele está saindo. Será que a gente fez essa atualização aqui? Vamos ver? Meu estoque de mercadorias não pode ter 5.000. Ele tem que ter 800. Menos 800. E minha conta clientes tem 1.500. Ó, parece que não vai bater aqui se a gente não tiver lucros agora, né? Porque eu vou ter um valor diferente um do outro. Aqui tá 19.700. Aqui tá 19. Parece que eu tenho um lucro de R$700, que vai fazer fechar. Legal, não é? A gente vê assim o movimento do que deu dinheiro. Até agora, gente, essa mulher trabalhou horrores, ou esse homem aqui trabalhou horrores para ganhar R$700. Ganhou? Ganhou. Tá com dinheiro no bolso? Não, não tá. Não tá. Mas hoje, com o dinheiro que ele tem, ele consegue pagar as dívidas dele? Vamos ver? Ó, dinheiro que ele tem é 6.800, é o dinheiro que ele tem na mão. Ele tem que pagar 9.000, fechou? 9.000? Até hoje ele só fez dívida. Ele fez R$700 para pagar 9.000. No momento, ele só está ajudando a sociedade. Os bancos, o cara que tinha academia com espaço obsoleto e a funcionária. Difícil empreender, né? Super difícil empreender. Se você não souber o que faz, como faz, a coisa não rende. Você vai ficar pagando. Olha como é que é caro sem empreender sem saber, né? Então tem que saber esse movimento. Isso que a gente fez até aqui, tá? Tem um movimento que é variação aumentativa e diminutiva, que a gente está aumentando e diminuindo o patrimônio. E a gente agora apurando o resultado. Nós fizemos lançamentos, vou deixar para fazer isso daqui a pouquinho, só terminar esse daqui. Ó. Agora, o que eu fiz foi colocar um valor muito alto, como ele tem que pagar o aluguel e como ele tem que pagar o salário, e chegou o dia de pagar o fornecedor, ele falou, o que eu faço? Porque eu não tenho R$9.000. Tá faltando para os meus R$9.000, eu vou somar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vou tirar o dinheiro que tem no caixa. Tá faltando R$2.200 para eu conseguir pagar minhas dívidas, e elas vão vencer daqui a 3 dias. O que eu faço? Onde que tá esses R$2.200? Ó, nos móveis, nos estoques. Eu tô rico demais. Quem chega para ver meu negócio fala assim: puxa, você prosperou na vida. Olha lá, você começou com 10.000, você já está com 19.700. Mas na verdade, não. Eu tenho dívidas
Então, fazer o valuation da empresa é diferente de olhar o patrimônio. O patrimônio, eu estou mostrando a situação da empresa. E a situação da empresa é de que ela dispõe, né, no curto prazo, que a gente chama em 1 ano, ela está aqui, ó, com 15.700, tem esse 2.000 aqui também, né? Que é despesa administrativa. Está com 17.700 de bens e direitos, mas de direitos, na verdade, mas ela deve 9.000. E os outros que estão aqui são os 10.000 dela que ficou girando aí, ficou girando. É uma empresa lucrativa, interessante, você deve comprar? Bem, a contabilidade te explica por causa do balanço da demonstração de resultado, tá? Então, eu vou pegar um empréstimo. Empréstimo é uma obrigação que eu tenho para pagar, tá? Eu vou pegar um empréstimo de 2.200 para falar que eu vou... Ou não, vou pegar 2.500, porque ainda tem mais uma coisinha ou outra que pode acontecer, né? Eu precisava de 2.200 para minhas contas ficarem em dia, mas eu vou pegar 2.500. Se eu peguei esses 2.500, eu aumentei o meu caixa. 2.500. Tá? Aí vai mudar aqui, né? Eu precisava de 2.200, ficou 9.300. Como é que é esse lançamento aqui dos empréstimos? Eu tenho o débito e o crédito, eu estou pegando empréstimo, que é uma dívida, e eu estou registrando. O dia que você souber isso aqui, você já está assim, para lá do meio do curso, viu, gente? Só para falar assim, nós estamos fazendo um movimento de esclarecimento, não de execução. Essa execução sua vai vir com o tempo, a gente vai fazer, a gente trabalha no curso com recorrência, mas eu estou fazendo um ciclo completo para você entender o que acontece com a empresa para gerar valor, tá? Para você entender assim, como gera valor. Então, aqui a gente creditou empréstimo e o digital hoje ajuda demais, né? Porque o sistema já tem o parâmetro para fazer esse lançamento. O problema é você não entender o parâmetro, que aí fica perdidinho. Sim? Professora, Sim. desculpa te interromper, mas não cabe, eu sei que você está fazendo essa exemplificação toda no objetivo de exemplificar a matéria, mas não cabia antes desse empréstimo, talvez, um estudo para averiguar se não valia mais a pena esperar atrasar um pouco esses pagamentos em aberto do que entrar num empréstimo? Não era não era mais viável, talvez? Ou Com não? certeza. Não existe Com certeza. Eu ia chegar no fornecedor e falar assim, aqui, eu tenho que pagar para você 5.000, mas eu estou querendo pagar só 3, porque eu ainda tenho muita mercadoria no meu estoque. E por causa dos juros no empréstimo, é isso que me preocupa. Agora, o que acontece no mercado do Brasil na prática? Esse empréstimo é com o agiota. O agiota passa na porta da loja e fala assim, aqui, você está precisando de dinheiro? Eu te faço um negócio bacana. Você só me paga os juros. Já viu quanta gente cai nessa? E aí vai pagando juros para agiota, pagando juros. Você nunca consegue quitar o principal. O mercado informal financeiro, ele é tirano. Quando a gente vê o que está acontecendo, é desesperador, né? Isso mesmo. Boa colocação que você fez. E a pessoa não tem chance, viu? Ele chega, já dá o dinheiro para você, porque aí fala, toma aí, não, depois a gente acerta. E já te pega no contraponto. Com certeza. Agora a gente vai fazer uma venda de estoque à vista. Agora nós vamos salvar essa empresa, tá, gente? Tudo deu ruim, eu acho assim que começar um exercício contábil falindo uma empresa não é uma boa. Então, essa pessoa viu o aperto que estava passando, fez uma negociação com a academia, o cara viu que ele ia ficar
não ia conseguir pagar o aluguel, que o negócio ia ficar ruim, que ele ia ter que fazer um distrato. Ele falou, quer saber? Vamos fazer uniforme, pega essas mercadorias que você tem aí e fizeram um acordo lá de vender uniforme para os personagens da academia, para os professores de ginástica, de colocar a estampa da academia e vender mais barato, né? Então, se a gente antes estava com a margem muito alta, agora a gente vai baixar um pouquinho a margem, mas vai vender esse estoque inteiro aqui. Todo não. Vamos deixar lá na loja, né? Um pouquinho de mercadoria. Mas olha só, vamos fazer um acordo com o dono da academia. Ele tem 4.200 no estoque. Nós vamos vender 3.500 do estoque, tá? E a gente vai remarcar esse estoque, a gente vai colocar aqui 40% de lucro, 30%, 40% de lucro. Que aí ele consegue pagar o aluguel, ó, 4.900 menos 3.500. 1.400, pelo menos não vira uma dívida para o dono da academia. O negócio está começando, né? Essas coisas têm que ter um apoio. Vamos considerar que é a irmã do dono da academia que montou lá, né? Então, vamos colocar que a gente vai conseguir uma receita agora de R$ 4.900. E a gente isso vai custar de mercadoria R$ 3.500. Lançamento de venda, eu vou ter uma receita de vendas e eu vou ter um caixa. Recebi à vista, né? E eu vou tirar das mercadorias e eu vou ter custo da mercadoria vendida. Então, vamos registrar isso aqui, quanto que vai dar? Ficou justo, gente? Tá bom assim? Vamos salvar o negócio? 1.500 mais os 4.900, né? Vou fazer referência, não, vou digitar o valor para depois você poder acompanhar. E vou entrar com esse dinheiro no banco. Agora é a hora que eu já fico aqui. Gente, será que vai fechar? Será que vai dar certo? Né? 3.500, que é o custo da mercadoria vendida. Esse aqui não tá dando. Deixa eu pôr o valor direitinho. Então, fiz o primeiro lançamento, certo? Abasteci o caixa e fiz a receita. Abasteci o caixa e fiz a receita. Agora, eu estou fazendo o segundo lançamento, que é tirar da mercadoria e colocar tirar do estoque aqui, né? Menos, que a gente estava trabalhando com 3.500 de venda. Menos 3.500 de venda. Que eu vou colocar estoque de mercadorias, tá bom? A maioria dos balanços vai aparecer só mercadorias. Então, agora eu estou com 2.100. Será que essa diferença aqui tá batendo? Vamos ver. Ó, 2.100. Mas como eu tenho receita, agora eu posso chamar as despesas. Quais são as despesas que estão lá no meu ativo e que eu preciso trazer para cá, né? Essa despesa administrativa de aluguel precisa vir para cá. A gente chama só de administrativa, na verdade, ó, despesa administrativa. Então, eu vou trazer para cá os R$ 1.000 do aluguel, mais o salário da funcionária. Nesse caso aqui, gente, nós compramos embalagem e não usamos nada, viu? Ou vamos usar uma embalagem, que eu posso colocar aqui material de consumo. Último, vou ficar inventando muito mais não, tá bom? Geralmente a gente compra as canetas, bicos, papéis, deixa num armário e à medida que ela vai acontecendo, não vai aceitar por causa vai achar que é menos, material de consumo. À medida que vai acontecendo, a gente faz a requisição da mercadoria. Então, a gente dá baixa. Aqui eu vou ter uma despesa administrativa. Só que como já aconteceu
à venda, eu não preciso criar uma despesa antecipada. Eu só vou chamar ela aqui para demonstração de resultado, porque já aconteceu. E eu vou debitar, perdão, eu vou debitar despesa administrativa material de consumo e eu vou creditar estoque de material de consumo. E aqui eu tinha comprado de material de consumo R$ 200. Então, eu gastei R$ 30. Ai, gente, é R$ 30, precisa registrar? Ué, se você quer ter controle administrativo, precisa. Então, R$ 30 aqui, que está diminuindo do meu material de consumo daqui. Para fazer esse registro, a gente usa razonete, que é uma outra forma de pensar a contabilidade, que faz o desenho. Eu não usei razonete, eu usei lançamentos e balanço sucessivo. O razonete é uma lógica que a gente vai, e Marcelo de Michele usa muito lá no microfundamento, por isso eu usei esse outro recurso aqui da gente fazendo mais uma sequência da natureza da operação, tá? Aqui a gente vai ter agora o lucro líquido. Então, eu vou pegar os 2.100 que estavam aqui já apurados e vou tirar as despesas administrativas. Deu isso tudo mesmo? Deu um prejuízo, gente? Lucros e prejuízos. Vamos já conhecer o nome da conta. Acumulados. Agora eu vou puxar esse 930, um prejuízo, para cá. Está acontecendo alguma coisa diferente aqui. O que aconteceu? Eu paguei. Então, se eu paguei, se eu chamei de despesa, eu tenho que vir aqui e zerar, tá? Zero essa. Porque eu já não tenho mais essa despesa administrativa que ela foi para o resultado. Agora a conta fechou. Triste, hein, gente? Achei que a gente ia conseguir dar lucro para essa mulher, não deu, hein? O que eu tinha que fazer? Tinha que fazer Vender uma mais vender mais. e gastar menos, né? Mas eu ainda tenho R$ 700 de mercadoria, né? Eu estou com 930 de prejuízo. Realmente, se eu fazer mais uma venda ali, dá lucro, né? Isso é a história da contabilidade que ela conta. Dia a dia você vai saber o que aconteceu. É doloroso. Vender mais ou vender melhor, né? Vender melhor. Se calhar precificar mais. Exatamente. O dono da Com academia. diferencial. Mas é por isso que o dono da academia fez a negociação, né? Senão não ia. Ela podia ter comprado os móveis a prazo. Também, não é? Mas a prazo sem ônus, sem nenhum juros, nada? Porque isso tudo também, uma hora a conta vem, né? Pois é, por isso que lá no Sebrae eles vão falar assim: para um varejo virar, você tem que esperar 14 meses, 12 meses, para você recuperar, né? Porque até aqui ela pôs 10.000 e ela está queimando os 10.000. Ela queimou 1.000, bem dizer, 930 no primeiro mês. Mas está fazendo nome, né? Está sendo conhecida no mercado. Se ela entrar praticando o preço do concorrente premium dela, ela não vai também. Dar prejuízo no primeiro mês não é problema, tanto assim, porque ela entrou com esse capital. Mas não é o sonho do empreendedor, né? E ela não conseguiu cumprir a regra da constituição de reservas. Só que essa regra é no balanço anual. Aqui a gente está fazendo um balanço mensal. E aí, foi legal? Deu para conhecer aí? Ótimo, Ou ótimo. confundiu mais? Incrível. Foi excelente, professor. Deu para ter uma ideia, assim, acompanha. Agora vamos acompanhando a linguagem contábil.
Eu sei que tem lá uns exercícios que trabalham com percentuais, que chamam um pouco da atenção, né? Depois eu posso, a gente vê aí para compartilhar a resolução, mas eu achei que era interessante trazer um do zero para a gente começar a ver assim, a lógica do que é o objetivo do eixo 1 também, que é trabalhar o empreendedorismo, E né? essa Ajudar planilha as vai ficar pessoas. salva? Oi? Perdão, professora. Essa planilha vai ficar salva? Vou tentar colocar ela aqui agora no chat. O Tá bom. interessante, professor, é que começa bem simples, né? E como que consegue, assim, ir ficando mais complexo conforme a gente vai adicionando mais informações, né? Então, às vezes a gente fala assim, ah, vou abrir uma loja, que é uma coisa simples, não vai me dar tanto trabalho, né? Mas não é tão simples assim, né? Não é, não é. E a conta que o empresário faz é a conta do caixa, não é a conta da riqueza gerada, né? Exatamente. Então, vocês vão ver isso muito no decorrer. Uai, podemos, de repente, semana que vem, nesse horário, a gente tenta fazer um exercício lá do microfundamento. Fica legal, né? Ô, professora, só uma curiosidade, você sabe que aqui em Angola não se vende a prazo, né? Ninguém vende a prazo, ninguém compra a prazo. Nada, zero, zero. Isso não existe, é uma realidade mesmo do Brasil, porque nem o material que a gente traz daí, a gente pede, tem prazo. Aqui no Brasil, Tudo é pago à cabeça. tudo você fatura 21 dias, né? Fantástico, mas aí você trabalha com o dinheiro do outro, né? É mais fácil, né? Assim não. E é por causa do sistema financeiro nacional. Nós somos um dos países com melhor estrutura de bancarização, né? Por isso que a nossa taxa de juros está bem, muito obrigada, altíssima na estratosfera, e o negócio funciona. É. Qual que é o problema? A gente está com uma indústria pujante, que gera riqueza, ou a gente está com um sistema financeiro que só vai pegando dinheiro e não fazendo transformação, não agregando valor. São discussões, né? A gente tem que ter o intermediário. Mas nós temos hoje uma boa atratividade para capital estrangeiro. Também é um caminho. Que legal, gente. Que bom que deu aí para pegar. A gente volta nas próximas semanas, né? Os exercícios de linguagem contábil também dá para tirar dúvida com o seu professor, porque a gente está focando muito em MEI, né? Então, provavelmente a gente traz uma palestra mais temática de MEI também para o Pensar Contábil, para tirar dúvidas. Agora a gente vai entrar numa janela de imposto de renda também, né? Que impacta o MEI. E a ideia é essa, a gente interagindo, tá? Então, as dúvidas também do microfundamento de linguagem a gente pode esclarecer, mas também você pode perguntar direto para o professor para ele responder na terça, para não ficar muito tempo. Aí da sua maratona de estudos e um delay, né? Do que é a resolução lá. Gente, ótimo final de semana, então. Foi muito bom começar o sábado com vocês. Bom fim de semana para todos. Obrigado, Obrigada. professora. Bom final de semana aí para todos, gente. Bom A final de Paola, semana. se eu não pego a madrugada dela, eu pego o almoço, né? Não, o pior de tudo é que eu estou no trabalho, né? Eu estou dentro da empresa, eu estou atendendo cliente, ouvindo a senhora. Agora eu vou com calma ouvir isso mesmo, com detalhe, na perfeição. Vamos ver. Então, joia. Faz parte. É a vida de adulto. Ó, eu recomendo pegar o livro, que é Curso Prático de Contabilidade. Ele fica na biblioteca. Para mim, é o melhor livro ilustrativo sobre partidas dobradas. Tá? Ele é o melhor livro. O capítulo dele de partidas dobradas é sensacional. Ele é didático, ilustrativo, muito bom. Ele está nas referências bibliográficas aí. Posso até colocar o link dele aqui, de loja, porque vai ficar mais rápido, né? Mas ele estudar pelo livro ajuda demais.
Esse livro é sensacional e ele está na biblioteca virtual. E os meninos também podem, os tutores, podem ajudar você a achar esse livro na biblioteca também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais. Tchau.